Humilhar quem trabalha duro nos bastidores para sustentar a família é um ato de pura arrogância, mas para Paola, uma chefe de cozinha famosa e prepotente, esse gesto de soberba custaria o seu império gastronômico. Ao exigir a demissão imediata de uma humilde auxiliar de limpeza, que ousou tocar em sua receita para salvá-la, Paola não imaginava que aquela jovem possuía um talento extraordinário herdado do passado. E muito menos suspeitava que a verdadeira proprietária do restaurante de luxo estava prestes a entrar pela porta da cozinha. Uma reviravolta impressionante onde o verdadeiro valor do trabalho e do caráter seria revelado diante de todos, mostrando que a arrogância nunca será capaz de apagar o brilho da verdadeira humildade. Paola era uma celebridade da culinária nacional. Comandando o restaurante mais caro e premiado da capital, ela era conhecida não apenas por seus pratos sofisticados, mas também por sua postura implacável e abusiva com a equipe. Para ela, os assistentes e auxiliares de limpeza eram apenas peças descartáveis em sua engrenagem de sucesso. Paula acreditava que sua assinatura em um prato era o que o tornava perfeito e jamais aceitaria que alguém sem um diploma internacional opinasse em sua prestigiada cozinha. Nos bastidores daquele luxuoso restaurante, trabalhava Alice, uma jovem de 22 anos de olhar doce e mãos ágeis. Alice havia aceitado o cargo de auxiliar de serviços gerais para conseguir pagar os medicamentos de seu avô doente, com quem morava. O que ninguém na cozinha sabia era que Alice carregava em seu sangue o dom da culinária, transmitido por sua falecida avó, que durante décadas havia comandado uma modesta, mas famosa taberna no interior do estado. Alice tinha um paladar absoluto e uma sensibilidade única para temperos, mas limitava-se a lavar os pratos e limpar as bancadas em silêncio. Naquela noite de sexta-feira, o restaurante estava com lotação máxima. Entre os clientes da área VIP estava um dos críticos gastronômicos mais temidos e influentes do país. A tensão na cozinha era quase insuportável, com Paola gritando ordens e insultando os cozinheiros a cada segundo que passava. Para o prato principal, Paola estava preparando o seu famoso molho de ervas finas e vinho branco, a receita que a havia consagrado mundialmente. No entanto, devido ao estresse e à pressa, a chefe cometeu um erro grave ao adicionar os temperos, salgando o molho em excesso e deixando-o amargo ao queimar o alho de fundo. Ao provar a receita, Paola percebeu o desastre, mas em vez de assumir o erro, entrou em pânico e saiu da cozinha para berrar com o fornecedor de ingredientes pelo telefone. Alice, que estava limpando a bancada ao lado da panela fumegante, sentiu o aroma de queimado. Preocupada com o sucesso do restaurante e com o emprego de seus colegas, ela aproximou-se discretamente e provou uma pequena gota do molho. Seu paladar apurado detectou o erro imediatamente. Sabendo exatamente o que fazer, Alice pegou um toque sutil de mel silvestre, algumas gotas de suco de limão siciliano e um ramo de alecrim fresco, um segredo simples que sua avó usava para equilibrar molhos queimados. Ela adicionou os ingredientes rapidamente e mexeu o molho, deixando-o apurar. Quando Paola retornou à cozinha, ainda furiosa, aproximou-se da panela e provou o molho novamente, preparando-se para jogá-lo no lixo. No entanto, ao sentir o sabor na boca, a chefe paralisou. O molho estava simplesmente divino, com um equilíbrio perfeito de acidez e doçura que ela mesma nunca havia conseguido alcançar em suas tentativas anteriores. Mas a admiração de Paola transformou-se em fúria quando um dos cozinheiros, querendo prejudicar a jovem, apontou para Alice e revelou que a auxiliar de limpeza havia mexido na panela. O orgulho de Paola foi profundamente ferido. Como uma simples lavadora de pratos ousava tocar em sua obra de arte? Transtornada pela humilhação de ter sua receita melhorada por uma funcionária humilde, Paola agarrou o avental de Alice com violência, jogou-o no chão e começou a gritar insultos terríveis, chamando a jovem de incompetente, abusada e exigindo sua demissão imediata por justa causa. Foi nesse exato momento, enquanto Alice chorava em silêncio sob os gritos de Paola, que as pesadas portas de madeira da cozinha se abriram, e Helena, a bilionária dona de toda a holding gastronômica que financiava o restaurante, entrou no recinto com um olhar sério de quem havia presenciado toda a cena de humilhação. A presença de Helena silenciou a cozinha instantaneamente. Paula, tentando reaver sua pose de autoridade, mudou de expressão de forma rápida e tentou se justificar diante da grande patroa. Ela apontou para Alice e disse que a auxiliar de limpeza havia cometido um ato gravíssimo de sabotagem na cozinha, tocando no prato principal que seria servido ao temido crítico gastronômico. Paula exigiu que Helena apoiasse a demissão da jovem para manter os padrões de qualidade da prestigiada casa. Mas Helena não era uma investidora comum que se deixava levar por aparências ou gritos de autoridade. Ela caminhou lentamente até a panela fumegante, onde estava o molho de ervas. Ignorando os protestos de Paola, Helena pegou uma colher de prata e provou a receita. No momento em que o molho tocou o seu paladar, o rosto de Helena mudou completamente. Seus olhos se encheram de lágrimas e seu coração disparou com uma lembrança afetiva profunda de sua juventude. Aquele molho não tinha o sabor técnico, frio e industrial das receitas modernas de Paola. Ele tinha o sabor exato do famoso molho de ouro, uma receita secreta de família que a mãe de Helena costumava cozinhar quando elas eram extremamente pobres e lutavam para sobreviver.
Aquela receita havia sido herdada de uma senhora generosa que as ajudou no passado difícil. Helena olhou seriamente para a equipe e perguntou quem havia de fato colocado os temperos finais naquela panela. Paola, mentindo descaradamente para manter seu prestígio, deu um passo à frente e afirmou que ela mesma havia finalizado o prato, de acordo com sua técnica pessoal. No entanto, o jovem cozinheiro assistente, cansado dos abusos constantes de Paola, tomou coragem e revelou a verdade, apontando para Alice que ainda chorava encolhida no canto da cozinha. Helena aproximou-se de Alice com carinho, segurou suas mãos trêmulas e perguntou onde uma auxiliar de limpeza havia aprendido aquela combinação perfeita de mel, limão e alecrim fresco. Alice, com a voz embargada, respondeu que havia aprendido o segredo com sua falecida avó, Dona Benedita, que durante anos teve uma pequena taberna no interior do estado e sempre usava aquele truque simples para salvar molhos amargos ou queimados. Ao ouvir o nome de Dona Benedita, Helena desabou em lágrimas de emoção. Ela abraçou Alice calorosamente diante de toda a cozinha chocada. Helena revelou que 30 anos atrás, quando ela e sua mãe eram imigrantes famintas e sem rumo na capital, foi a Dona Benedita quem as acolheu em sua humilde taberna, dando-lhes comida de graça e ensinando a mãe de Helena todos os segredos da culinária tradicional. A imensa holding gastronômica de Helena, que hoje valia bilhões de reais, havia sido construída inteiramente em cima das receitas e do amor da avó de Alice. Paola assistia a toda aquela revelação com o rosto pálido e as pernas trêmulas de medo. O seu mundo de soberba havia desmoronado em questão de segundos. A menina que ela havia pisado e tentado demitir era a herdeira direta da mulher de bom coração que havia dado origem a todo o império empresarial, que pagava o seu salário milionário. Recuperando a compostura, Helena olhou friamente para a chefe famosa e anunciou que sua demissão estava decretada por justa causa, por sua arrogância e maus tratos à equipe. Mas Paola, sentindo o desespero de perder seu cargo de prestígio, rebelou-se. Ela apontou o dedo para Helena e fez uma ameaça terrível. Ela garantiu que era a estrela do restaurante, que toda a equipe da cozinha era fiel a ela e que, se ela fosse embora, os cozinheiros cruzariam os braços na mesma hora, deixando o crítico de gastronomia VIP na mesa sem o jantar, o que destruiria a reputação internacional do restaurante na manhã seguinte. A ameaça arrogante de Paola não abalou Helena por um único segundo. Com a autoridade de quem liderava milhares de funcionários, ela olhou friamente para a equipe de cozinheiros que estava enfileirada e fez um anúncio decisivo. Qualquer um que quisesse seguir Paola e cruzar os braços poderia sair pela porta dos fundos naquele exato momento. No entanto, ela acrescentou que todos os que decidissem ficar e trabalhar receberiam um aumento salarial imediato de 50% e, mais importante do que isso, passariam a trabalhar em um ambiente de respeito mútuo, sob a liderança de uma pessoa verdadeiramente humana. O silêncio tomou conta da cozinha. Paola olhou para a sua equipe, esperando que eles cruzassem os braços e a apoiassem. Mas, para sua surpresa, nenhum cozinheiro ou assistente deu um passo à frente. Todos permaneceram em seus postos. Eles, na verdade, odiavam o comportamento abusivo de Paola e viam naquela proposta de Helena a chance de se libertarem de seus gritos diários. Percebendo que estava completamente sozinha e derrotada, Paola foi escoltada para fora do restaurante pelos seguranças particulares, humilhada e destituída de seu falso prestígio. No entanto, o problema imediato do restaurante ainda precisava ser resolvido de forma urgente. Na área VIP do salão principal, o crítico gastronômico mais temido do país já estava impaciente pela demora de seu prato principal. Sem uma chefe de cozinha para liderar, o pânico ameaçava voltar a reinar entre os cozinheiros. Foi nesse momento que Helena aproximou-se de Alice, pegou a dolman branca de chefe de cozinha que estava guardada em um armário de vidro e a estendeu para a jovem. Helena olhou nos olhos de Alice com confiança e pediu que ela vestisse o uniforme, dizendo que a avó de Alice havia salvado sua família no passado e que agora era a vez de Alice salvar aquela prestigiada cozinha. Alice sentiu as pernas tremerem de medo. Ela era apenas uma auxiliar de limpeza que passava os dias lavando pratos, mas ao lembrar de seu avô doente que dependia de seus cuidados e ao sentir a fé inabalável que Helena depositava nela, a jovem respirou fundo. Ela vestiu a dolman branca, ajustou as mangas e assumiu a liderança da bancada de culinária pela primeira vez em sua vida. Diferente de Paola, que liderava com gritos e humilhações gratuitas, Alice organizou a cozinha com doçura, paciência e clareza. Ela dividiu as tarefas com respeito, agradecendo a cada assistente pelo esforço diário. Sob sua liderança gentil, o ambiente da cozinha transformou-se completamente, tornando-se leve, alegre e harmonioso. Em poucos minutos, Alice preparou o prato principal usando o seu molho secreto de família, finalizando a apresentação com uma delicadeza artística incrível. O prato foi levado pessoalmente pelo maître até a mesa do exigente crítico gastronômico. Na cozinha, todos os funcionários aguardavam em uma tensão agonizante, espiando pelo visor de vidro da porta do salão.
Eles viram o crítico, um homem de feições sérias e rigorosas, pegar o talher, cortar um pedaço da carne com o molho de Alice e levá-lo à boca de forma extremamente lenta. O crítico mastigou devagar, fechou os olhos e permaneceu em silêncio por quase 1 minuto, deixando todos na cozinha sem respirar de tanta ansiedade. Em seguida, ele chamou o gerente do restaurante e exigiu com firmeza a presença imediata do responsável por aquela obra de arte gastronômica em sua mesa. Com as mãos suadas e o coração na boca, Alice caminhou até o salão principal, ao lado de Helena. Ao ver a jovem vestindo a dolman de chefe, o crítico levantou-se lentamente de sua cadeira, com uma expressão extremamente séria no rosto. Todos no salão prenderam o fôlego, esperando pelo pior veredito do rigoroso crítico. O crítico gastronômico olhou atentamente para a figura jovem e humilde de Alice. Depois, para a dolman de chefe de cozinha, que ainda parecia um pouco grande em seu corpo. Ele soltou um suspiro profundo e, para a surpresa de todos no salão, abriu um sorriso largo e começou a aplaudir de pé, com entusiasmo. O crítico declarou que, em mais de 20 anos de carreira avaliando os melhores restaurantes do mundo, ele nunca havia provado um molho com tamanha profundidade emocional, equilíbrio e alma. Ele explicou que a culinária da antiga chefe Paola era perfeitamente técnica, mas fria, enquanto aquele prato carregava o segredo do amor e da verdadeira tradição familiar. O crítico concedeu ao restaurante a sua nota máxima histórica, consagrando a culinária de Alice nacionalmente na mesma noite. Diante do sucesso estrondoso e da confirmação do talento de Alice, Helena não hesitou. Ela anunciou oficialmente diante de todos os clientes e funcionários do salão que Alice era a nova chefe executiva de todo o restaurante, com um salário milionário, participação nos lucros da empresa e assistência médica completa para garantir o melhor tratamento de saúde para o seu avô idoso, que agora viveria com conforto, paz e dignidade. Enquanto Alice chorava de emoção ao lado de sua nova mentora e amiga Helena, o destino de Paola seguiu um caminho de amargo aprendizado. Após sua demissão por justa causa e a repercussão pública de seu comportamento abusivo com os funcionários, que acabou sendo denunciado de forma anônima pela equipe de cozinheiros, a reputação de Paola no mundo da culinária foi completamente destruída. Ela foi banida dos grandes círculos gastronômicos e perdeu seus patrocinadores de televisão, descobrindo da pior maneira possível que a arrogância e os maus tratos cobram um preço altíssimo no final. O restaurante, sob a liderança de Alice, tornou-se um exemplo de sucesso e de humanidade na culinária. Alice liderava seus cozinheiros com o mesmo carinho e paciência que aprendeu com sua avó, provando que o ingrediente mais importante de qualquer receita de sucesso sempre será o amor, o respeito pelo próximo e a humildade de espírito ao trabalhar em equipe. Essa história nos ensina de forma marcante que o caráter de uma pessoa nunca estará no tamanho de seu título ou no prestígio de seu nome, mas sim na forma como ela trata aqueles que estão ao seu redor. Um único gesto de soberba destruiu o império de Paola, enquanto um gesto de empatia e dedicação abriu as portas da prosperidade para Alice. No final, o karma sempre encontra uma forma perfeita de colocar cada pessoa no seu devido lugar. E você, o que achou da impressionante lição de moral que a arrogante Paola recebeu e do sucesso merecido de Alice? Acredita que o respeito pelos trabalhadores é o ingrediente principal para o sucesso de qualquer negócio? Compartilhe suas reflexões e opiniões conosco nos comentários abaixo. Se essa história de superação e karma tocou o seu coração de forma profunda, inscreva-se no canal para apoiar o nosso trabalho, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias diárias de superação. Nos vemos na nossa próxima jornada de emoções.